Supera Neuroeducação está na BET Brasil Educar 2015. Eu acabei de ter o privilégio de participar de uma palestra, adorei a sua palestra, do professor e escritor Gabriel Perricet, e a gente vai conversar um pouco aqui com ele, porque eu tenho certeza que ele tem coisas interessantes para dizer para quem não pôde estar aqui neste grande evento que é a Educar, a maior feira de educação da América Latina, e a gente vai conversar um pouquinho com ele sobre formação integral, né? Esse tema me chamou bastante atenção, porque o nosso site é para diretores de escola, para educadores, e uma das coisas que me chamou bastante atenção na sua palestra foi a questão dos valores, né? E da transversalidade, né? Então, eu gostaria, você explicou muito bem na palestra o que é a transversalidade, né? Primeiro, para quem não sabe, gostaria que você falasse o que é a transversalidade e como que a gente pode começar a trabalhar ela na prática em sala de aula. A transversalidade, Letícia, é uma noção pedagógica que tem a ver com uma síntese, com o desejo de uma síntese e uma, digamos assim, criar um nexo e uma síntese entre diferentes saberes. Então, como um professor de química, por exemplo, pode falar sobre valores éticos, como um professor de biologia pode aproveitar um momento, né, e sem sair da sua área, né, falar sobre questões como o consumo, educação para o trânsito, educação sexual, educação para o amor, educação... Quer dizer, misturar o conteúdo das disciplinas com a vida cotidiana. Com a vida cotidiana, ou seja, fazer com que os alunos percebam que aquele conteúdo curricular não está dissociado da realidade, das questões vitais, dos problemas existenciais que todo mundo enfrenta, e que, portanto, a escola não é alguma coisa que não é um lugar que a gente frequenta e se submete a uma série de exames e acabou. Não. Que é distante da nossa vida prática. Que é distante, né? O que gera tédio, o que gera abandono. Não, a escola precisa, e o professor, né, precisa trazer a realidade para a sua disciplina e levar a disciplina para a realidade do aluno. E a transversalidade é uma noção que justamente propõe essa mescla, esse diálogo entre temas que são justamente temas transversais, né, que atravessam, assim, mas não atravessam à toa, porque vão, nesse atravessar outras disciplinas, conteúdos consagrados, promovem discussões e formação integral. Você já consegue vislumbrar como que a gente pode fazer isso na prática? Então, assim, para os educadores, para um professor, como que a gente deve se cultivar? Qual a dica que você dá para um professor que quer aplicar a transversalidade em sala de aula? Por onde a gente deve começar? Pois é, então aí que entra o calcanhar, aí que está o calcanhar de Aquiles da escola, da educação brasileira, que é a formação integral. Como é que eu posso oferecer formação integral se eu não receber formação integral? Essa formação integral supõe, portanto, que a gente se abra para diferentes questões, sem perder de vista aqueles conteúdos consagrados. Então, por exemplo, eu sou da área de língua portuguesa. Em que medida, quando eu estudo substantivo, adjetivo, artigo, questões gramaticais, em que momento eu posso perceber que esse estudo não é simplesmente um estudo árido, técnico, preocupado apenas com passar numa prova, no exame, no vestibular, no Enem, mas é uma ocasião para eu pensar dados da cultura, questões éticas, temas como a mentira, como a verdade. Talvez trazendo alguns exemplos práticos para a didática da sala de aula. Utilizando os próprios eventos que eclodem na sala de aula. Porque é aí que está também outro aspecto da formação integral. Não dá para você o tempo todo prever tudo. A capacidade de improvisar, de captar na hora H aquela deixa que vai permitir que você faça uma observação, dê até um conselho, ou mostre o quanto é importante refletir sobre tal questão, isso tudo acontece naquele átimo, né, que é único. Então, digamos, um professor de história que percebesse um movimento de fanatismo religioso na sala de aula, ele poderia aproveitar um conteúdo de história para mostrar as consequências que já se observaram no passado, quando um povo se fanatizou. E aí
fica também por conta de quem pensa tirar as suas próprias conclusões. Mas aí o educador, o professor, ele também tem que estar bem preparado, bem fundamentado com relação às questões éticas e morais e tudo, né? Então, assim, a preocupação, né, durante essa palestra eu fiquei pensando assim, a preocupação é saber, esse professor está bem fundamentado? De onde vem essa fundamentação? Porque como o mundo está mudando tão rápido, as coisas mudando, os valores tendem também, não que os valores mudem, mas as pessoas se questionam sobre os valores. Sem dúvida. Então, a partir do momento que a minha geração, por exemplo, né, a nova geração de professores começa a questionar tudo isso, a gente fala, e aí, os valores também têm que mudar para a gente se adaptar a esse novo mundo? Então, fica uma... Como é que fica, né? Então, por onde a gente deve ir? Por isso, por exemplo, é tão importante a filosofia, né? A formação filosófica não consiste apenas em estudar história da filosofia, mas ensinar as pessoas a filosofar. Um professor, seja ele de educação física, matemática, enfim, qualquer disciplina, que aprendeu a filosofar, ele está mais apto, ele está mais aberto a descobrir como detectar problemas de ordem ética, porque ele já pratica isso na sua vida. A formação integral não é um conteúdo absurdo que a pessoa tem que assimilar, não, é uma maneira de ver as coisas, é uma maneira de lidar com as pessoas, com os valores, com as questões, com os problemas, de modo que possa dar respostas, muitas vezes originais, perante problemas que eram imprevisíveis. É uma maneira crítica de ver as coisas? Uma maneira crítica, sim, uma maneira crítica e uma maneira consolidada também, né? Quer dizer, cultivar uma visão de mundo, eu costumo chamar de um sistema pessoal de convicções. Uma pessoa que tem convicções, né? Não apenas certezas, não apenas ideias já consabidas não, pessoas que têm convicções, que todos os dias fomentam essa busca, essa pessoa, ela sabe pensar. E quem sabe pensar, conversando com outra pessoa, sem querer, acaba também estimulando a pessoa a pensar. E na verdade o que nós queremos? Que as pessoas pensem por conta própria. E nós queremos que as pessoas... Você chegou exatamente onde eu queria, porque o Supera, né, que é a empresa que a gente representa, ele exercita o cérebro, ele estimula o cérebro justamente para ensinar as crianças a pensarem, né? E eu acho que é isso que a gente precisa, né? Eu venho ouvindo muito aqui na feira as pessoas dizendo as pessoas precisam aprender a pensar. E você falou isso na sua palestra, né? Então, o que é isso? Aprender a pensar, saber pensar. Olha só, então é tão natural, né? Ao mesmo tempo tão difícil, né? Porque nós somos bombardeados o tempo todo por hábitos, por rotinas, por condicionamentos que parece que nos convidam a não pensar, a entrar no automático, a comprar sem pensar, a falar sem pensar, a clicar sem pensar, a curtir sem pensar. E isso vai gerando um clima de irracionalidade. Pessoas irracionais podem cometer muitas loucuras, né? Podem se envolver com drogas porque não pensaram, podem tomar decisões impensadas e, portanto, destrutivas, autodestrutivas. Daí, o exercício do pensamento ser algo que não começa na escola, começa antes, na família. E aí nós temos um problema a mais, porque quem é que vai formar os pais? Nós estamos enfrentando, né, socialmente, um vazio, um vácuo muito grande. Ficou muita coisa por fazer. Muita coisa não se fez, muita coisa que era preciso fazer não se fez. E agora é preciso talvez um esforço redobrado e conjunto e solidário, e não é com um decreto que se resolve isso. São pequenas ou grandes iniciativas que vão propiciar novas... Recuperar o tempo. Quer dizer, eu acho que, por exemplo, o atual ministro sabe pensar. E ele apresenta as questões do Ministério, o Renato Janine Ribeiro, ele apresenta as questões como filósofo. Isso já foi um grande ganho, porque você ter um ministro da educação filósofo é melhor do que ter apenas um ministro da educação executivo. O executivo executa, mas muitas vezes executa sem pensar. Pode ser que o filósofo demore a executar, mas ele pensando pode fazer com que as pessoas depois executem com mais prudência, com mais conhecimento de causa. E fazer os alunos a
começarem a pensar E que todo também, mundo pense, né? Que não é só um que faz a educação também. Exatamente. Que ótimo. Fico muito feliz. Ô Marcos, segura aqui para mim que eu vou mostrar aqui para o pessoal que assistiu a nossa entrevista 2 livros do Gabriel PRC, né? Esse daqui, pode falar para a gente um pouquinho. Esse daqui... Então, nós estamos conversando sobre esse livro aqui. Esse livro eu escrevi para a editora de SOP, chama-se Formação Integral, a Educação Financeira como tema transversal. Então, as 14 disciplinas do Enem são abordadas pensando em como essas disciplinas contribuem para a formação integral e como cada uma dessas disciplinas pode abordar o tema da educação financeira de maneira legítima, pedagogicamente honesta, né? Isso, e esse daí o pessoal vai ter que ler, porque foi muito interessante você ter falado sobre isso, eu fiquei super curiosa. Com certeza, Gabriel PRC, no site dele deve ter muita coisa sobre esse assunto também, muito interessante, né, para quem está questionando aí o consumismo que a gente está vivendo. Então, esse livro aqui que é para jovens, né? Para jovens. Então, depois a editora me convidou a traduzir um livro chamado Quanto Custa uma Vaca, que é um livro para jovens sobre conceitos como crédito, juros, cheque, todas as questões financeiras básicas, mas que às vezes nós não discutimos isso em casa. O dinheiro aparece magicamente, as coisas são compradas sem muita reflexão, então esse livro ajuda a pensar as questões financeiras. Legal, muito obrigada. Eu que agradeço. São e seus. Depois, muito obrigada, que legal. E depois eu vou te convidar para visitar lá o Supera, conhecer o nosso método. Vou aguardar o convite. Obrigada.